No ar, programa A Palavra do Pastor, com o pastor Valdolino Rodrigues. Uma boa noite com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a Palavra do Pastor. Vamos estar orando antes de estar ouvindo hinos e também antes da leitura. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, de quem nós somos e a quem servimos, aqui estamos para mais um programa, A Palavra do Pastor. Abençoa nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que estarão ligados, recebendo a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar chamando agora os irmãos e irmãs que estarão cooperando neste programa. Nós temos o círculo de oração, temos adolescentes, os jovens e também a banda de música que estarão neste programa, louvando ao Senhor. Vamos chamar o círculo de oração Jardim de Deus. Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidade, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder a todo nome ser. Se Ele prometer, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte,
Você acabou de ouvir o Círculo de Oração, marcando presença no programa A Palavra do Pastor. Nós vamos chamar agora os nossos adolescentes que chegam para louvar ao Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansada dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi.
Você está ligado no programa A Palavra do Pastor. Nós vamos chamar agora os nossos jovens que chegam para marcar presença no programa.
Você ouviu os jovens da AD em Santa Isabel. Agora vamos chamar a banda de música também para louvar ao Senhor com os seus instrumentos. Chegou o momento da meditação da palavra do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico que encontramos no capítulo 1 de Apocalipse, sobre a visão de Jesus glorificado. Eu quero ler a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Vamos estar meditando neste testemunho lindo que João escreveu. João foi um discípulo muito chegado a Jesus e o único dos 12, que tinha intimidade com Jesus, era íntimo. Nós podemos citar quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, subiu ao monte e ficou ao pé do monte Pedro, Tiago e João. Eram os mais chegados de Jesus. E o Senhor subiu ao monte e se transfigurou. E quando se transfigurou, apareceram Moisés e Elias e conversavam os três. Quando Jesus desceu do monte, Pedro disse: Senhor, bom é ficarmos aqui. Se tu queres, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, Jesus esteve com eles ali no pé do monte e foi um privilégio para João ver Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Que privilégio! Bom, João seguiu a caminhada com o Senhor. O Senhor foi preso, julgado e morto. João estava lá no pé da cruz. Quando Jesus olhou para sua mãe, Maria, que chorava e dizia: meu filho, meu filho. Então Jesus disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, se referindo a João. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, João o considerou como mãe e Maria considerou João como filho. Bom, João foi até a sepultura, viu Jesus ser sepultado, né? A tristeza tomou conta de todos os discípulos por causa da morte do Senhor. E eles não criam na ressurreição. Apesar de Jesus ter falado que ele ao terceiro dia ressuscitaria, mas eles não criam. E aconteceu, Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. O Senhor ordenou a ela que avisasse a todos os seus discípulos e que fossem para Galiléia, porque lá o veriam. E isso aconteceu. Bom, Jesus, depois que ressuscitou, apareceu esporadicamente umas 12 vezes aos seus discípulos, dando-lhes instruções. As últimas palavras do Senhor para os seus discípulos
foi no Monte das Oliveiras, quando ele reuniu com os seus discípulos e comeu com eles. Atos, capítulo 1, versículo 4, diz: enquanto comiam, né? Ele comeu com os discípulos e disse para eles que não se ausentasse de Jerusalém, e falou na descida do Espírito Santo. E isto eles ouviram, e depois disse: Senhor, será este o tempo que restaure o reino a Israel? Preste atenção onde estava o olhar dos discípulos e dos judeus, porque eles esperavam se libertar do jugo de Roma. Eles esperavam se libertar do pagamento de impostos para Roma. Roma dominava o mundo da época. Será este o tempo que restaure o reino a Israel? Estava falando do reino físico. Estava falando da situação política de Israel. E o Senhor, pela resposta, não gostou, pois ele disse assim, a resposta de Jesus: não vos pertence conhecer tempo, épocas e estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E dito isto, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Foi subindo e eles acompanhando com seus olhares. E Jesus sumiu nas nuvens e eles continuaram olhando para cima. E apareceram anjos do Senhor para dizer para eles: varões galileus, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim como viste subir, ele voltará. Os anjos estavam dizendo da volta de Jesus em glória, que vai ser semelhante à subida que os discípulos assistiram. Assim o Senhor vai descer em glória. Então, eles, obedecendo, foram para o cenáculo. Isso o Senhor falou no 40º dia depois da ressurreição. E com mais 10 dias seria a festa de Pentecostes, né? E eles foram, estavam lá reunidos à 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, como conhecemos hoje. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas línguas como de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro ali pela primeira vez pregou o sermão. Foi o primeiro sermão de Pedro. E Pedro, cheio do Espírito de Deus, entrega uma mensagem que alcançou quase 3.000 pessoas. E o Espírito Santo ali usou os 120 que falavam as grandezas de Deus na língua das pessoas que lá estavam. Veja a estratégia do Espírito Santo para alcançar os perdidos. Tinham pessoas de 16 línguas diferentes ali que foram para a festa de Pentecostes, que foram alcançados, viu, pelo Espírito Santo através dos que foram batizados com o Espírito Santo. Quase 3.000 almas se converteram. Bom, mas o que eu quero que você entenda é que João, em 3 tempos,
ele esteve com Jesus. Primeiro até a morte de Jesus. Depois da ressurreição, João, junto com os demais, tiveram encontros com Jesus. E agora, só ele que sobrou de todos os apóstolos, dos 12, João se encontra na ilha de Patmos para morrer ali. Quem colocou ele lá foi para que ele fosse morto ali ou comido pelas feras. Mas Deus queria João na ilha de Patmos, porque lá seria revelado o último livro da Bíblia. E ele estava ali num domingo e de repente ouviu por detrás dele vozes como vozes de trombeta, como vozes assim como um barulho de muitas águas. E ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. E quando se virou, viu um varão semelhante ao filho do homem, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, uma cinta de ouro da melhor qualidade no seu peito, os pés brilhavam como latão polido e reluzente, uma espada que saía da sua boca, 7 estrelas na mão, e passeava entre 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas representavam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. E os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. Aí ele diz assim: eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Foi impactante a visão que João teve. Não conseguiu ficar em pé e caiu como morto. Mas Jesus estendeu a sua mão direita. Tem versão na Bíblia que diz a sua destra. Destra e mão direita é a mesma coisa. E estendeu sobre ele, tomou pela mão e o levantou. Né? A visão foi tão impactante, a glória foi tão grande, que João caiu como morto. Veja o privilégio que João teve. Esteve com Jesus como discípulo, né? Até a morte, depois da ressurreição, teve nos encontros que Jesus teve com eles, recebeu instruções, e agora Jesus partiu e João encontra-se com Jesus pela 3ª vez e presenciou o Senhor glorificado. Então ele presenciou Jesus em 3 tempos de sua vida terrena. E o Senhor então se revela para ele, né? A revelação do Apocalipse. Que privilégio, viu? E a igreja do Senhor Jesus vai contemplar Jesus glorificado, assim como João contemplou, né? Que revelação linda a do Apocalipse. E quando João ficou em pé, o Senhor tomou pela mão, colocou em pé e disse para ele: eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Se fosse em português, o Senhor diria: eu sou o A e o Z. Então, passou a revelar a João
esta revelação que se chama de revelação do Apocalipse. E João passou a escrever, tá? E aqui nós temos, para o nosso ensino, para a nossa meditação, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, que foi dado a João. João, o único dos 12 que teve o privilégio de ver Jesus glorificado, de receber de Jesus esta revelação. Foi o único que morreu de morte natural. Os demais foram mortos, assassinados. Mas João, o Senhor preservou com vida. Ele já estava bem avançado em idade, os cabelos brancos, por causa da idade, mas foi quem recebeu a revelação do Apocalipse, viu? E que privilégio! Mas a igreja do Senhor, ela verá Jesus glorificado e viverá para sempre com Ele. Que privilégio, né? Então você que me ouve neste programa, entenda o que eu quis passar para você é que João foi privilegiado e viu Jesus em 3 tempos, em 3 momentos, né? Andou com ele até ser morto, viu? E depois esteve com ele, depois da ressurreição. E, por último, encontra com Jesus, ou Jesus encontra com ele em Pátimos. E a glória foi tão grande que João diz assim: e quando vi, caí a seus pés como morto. Viu? Mas o Senhor não apareceu para João para matá-lo, não. Foi para revelar e mandar que ele escrevesse o último livro da Bíblia. E estamos vivendo hoje dentro do livro do Apocalipse, a igreja. A igreja deve estar preparada, deve se preparar em Cristo, viu? Buscar e andar a presença do Senhor e andar com Ele, porque tudo que está escrito no Apocalipse se cumprirá. Viu? O mundo se agiganta, o mundo se prepara para receber um governo que o Espírito Santo revelou a Paulo. Um governo que durará 7 anos. E quem vai governar é alguém que é chamado de filho da perdição, o iníquo, não é? É quem vai governar a terra durante 7 anos. Mas o Espírito de Deus já nos revelou, tá? Que no final dos 7 anos, Jesus descerá em glória, viu? Jesus vai descer em glória e vai pôr fim a este governo. O governo do anticristo vai findar no 7º ano, viu? E o Senhor então implantará o seu reino na terra. Vai reinar 1000 anos. É o que a Bíblia diz e nós cremos nisso. A terra nunca experimentou um governo que vai experimentar neste milênio de Cristo na terra. Viu? E a igreja fará parte deste governo. Viu? Num corpo espiritual. A igreja fará parte deste governo.
viu? A terra vai experimentar 1000 anos de paz. 1000 anos abençoada. Viu? Que Deus em Cristo Jesus, cada dia, nos fortaleça pelo seu Espírito e não despreze a palavra do Senhor. Cresça em sabedoria, em conhecimento, andando no temor do Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores. Até sábado, se o Senhor permitir. Tenha uma boa noite com a bênção de Deus.